CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! O CBN Universidade de hoje, dia 19 de janeiro, está começando. Aqui na Rádio CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. Você já sabe que o nosso programa é produzido por alunos dos cursos de jornalismo da UEPB e de educomunicação pela Universidade Federal de Campina Grande, com a supervisão dos profissionais da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. E esta é uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a UEPB. E todo sábado pela manhã estamos aqui trazendo muita informação para você. O que tem de novidades nas pesquisas e ações da universidade, que é patrimônio do povo paraibano. Vamos aos destaques de hoje? O Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTES, conseguiu o registro para a produção de 2 equipamentos eletromédicos. Vamos conversar sobre o assunto com o coordenador geral do NUTES, o professor Misael Moraes. Esse registro de equipamento é um registro, nada mais é do que um ato de reconhecimento de que um produto está sendo fabricado, foi projetado, seguindo toda a regulamentação que os órgãos governamentais, através de legislações, determinam. Os detalhes sobre a nova pista de atletismo da UEPB, que deve ser construída no Campus 1, em Bodocongó. Esse equipamento chega na Paraíba como um equipamento de grande importância, tanto a gente pode separar isso para dentro da instituição, como na licenciatura e bacharelado, como para o desporto em geral, né? Falando de Campina Grande, falando da Paraíba e falando também em termos de Brasil, de competições que a gente pode receber aqui. No programa de hoje, vamos falar sobre acessibilidade também, a história de uma deficiente visual que venceu os obstáculos e, através da UEPB, tem diploma de professora. Uma pessoa com deficiência, quando tem oportunidades, ela é capaz de estudar, de trabalhar, de relacionar-se, enfim, de ter uma vida social. Em outras palavras, não são os aspectos biológicos que a limitam, mas é muitas vezes um ambiente que é repleto de falta de oportunidades. E ainda tem os comentários dos nossos colunistas e o quadro Saúde A, que hoje fala sobre férias escolares e alimentação dos pequenos. Fica ligado que o CBN Universidade está apenas começando. Apresentação: Carol Santos. Agora, no fim do ano, a Universidade Estadual da Paraíba lançou no mercado cerca de 1.100 novos profissionais que se formaram pela instituição. Só nos campos de Campina Grande e Lagoa Seca foram mais de 700 graduandos em 29 cursos diferentes. E toda essa turma colou grau em solenidade na Casa de Shows Espásio, que teve como paraninfo geral o poeta e escritor Braulio Tavares. A nossa produção esteve lá na colação de grau e conversou com o homenageado, que falou sobre a satisfação em ser lembrado. Vamos ouvir o que disse Braulio Tavares. Uma universidade a qual a minha vida pessoal sempre esteve muito ligada. Eu sou da geração da antiga Furne. Eu comecei a trabalhar na Furne como datilógrafo com acho que 17 anos de idade em 1967, no tempo que o reitor era Edvaldo Duó. E depois meu pai foi chefe de gabinete de 3 reitores sucessivos aqui da universidade, da Furne também, que foram Antônio Lucena, Luiz Almeida e Zé Cavalcante de Figueiredo. É uma universidade que faz parte da minha história, onde muitos amigos meus da minha geração que vieram desde o curso ginasial, entraram pela universidade, hoje são professores. Hoje eu tenho ex-alunos que são professores da universidade e isso me dá muita alegria, porque é uma prova de que a juventude de Campina Grande vai se renovando através de gerações sucessivas que não esquecem nós, os dinossauros da educação, da cultura, da arte de Campina Grande. Você ouviu aí o poeta e escritor Braulio Tavares, ele que foi escolhido para ser o paraninfo geral das turmas concluintes do período 2018.1 pela UEPB. A colação de grau em Campina Grande fechou o ciclo de colações que passou por todos os campos da universidade pelo estado. Aqui em Campina colaram grau os formandos do Centro de Ciência e Tecnologia, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, do Centro de Ciências Jurídicas, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, do SEDUC, que é o Centro de Educação, e ainda do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais, que fica no campus 2, em Lagoa Seca. E a nossa produção também conversou com os diretores dos centros, que deixaram uma mensagem para os novos profissionais. Vamos ouvir.
A maior mensagem que nós podemos ter é exercer o direito da melhor forma possível, sempre buscando aplicar os princípios que norteiam dos mais nobres e dos mais justos. Buscar a justiça como um fim maior, mas, sobretudo, buscar a justiça buscando observar as regras, observar as normas, sem que isso enseja uma escravidão às normas, porque ao direito é permitida a interpretação das normas. Para isso é que existem os cursos de direito, exatamente para que a gente possa começar a disseminar as interpretações e a forma de compreensões. Então, a minha mensagem aos formandos do curso de direito de hoje é exatamente essa. É para que não seja escravo às normas, mas para que seja escravo sim, escravo aos princípios que norteiam essas normas, que lá estão esculpidos na Constituição, desde o princípio da dignidade humana até mesmo o princípio da liberdade. É um momento único onde a gente coloca próximo de 1.000 alunos no mercado de trabalho, né? E desejar para esses alunos que tenham uma boa sorte, né? Que o mercado de trabalho possa absorver todos eles. E, obviamente, a UEPB está de braços abertos, porque nós temos muitos programas de pós-graduação onde a gente pode estar também recebendo esses alunos de volta, né? Mas, assim, nesse primeiro momento é desejar assim, que eles tenham sucesso no decorrer dessa nova trajetória. Nós, do Centro de Educação aqui da Universidade, como os outros centros também, eu acho que o mundo precisa hoje, mais do que nunca, de educação. Educação em todos os setores, em todos os níveis, em todos os sentidos de vivências, onde tem grupos sociais. Nós precisamos nos educarmos para poder viver melhor. Essa é a grande mensagem. E aí vai para as especificidades de cada curso. Cada curso tem um compromisso básico com a educação. A mensagem é sempre de esperança, né? A mensagem é sempre de colocar em prática aquilo que eles adquiriram de conhecimento da universidade, devolver, né, para a sociedade, principalmente a sociedade paraibana, sociedade essa que financia, né, os custos da Universidade Estadual da Paraíba. É isso aí. Parabéns a todos os novos profissionais formados pela Universidade Estadual da Paraíba. E a partir de agora é uma nova maratona, a corrida do mercado de trabalho, da pesquisa ou da pós-graduação. E o reitor Rangel Júnior também conversou com a nossa produção. Vamos ouvir o que ele disse. O país está vivendo um momento de extrema dificuldade, o Brasil todo entende isso, sabe disso, e tem também uma grande expectativa sobre o futuro. Então, sem dúvida alguma, o ano de 2019 é um ano que promete muitas emoções, né? Então, a gente, para quem está se formando agora, a gente só pode dizer o seguinte: cada profissional que sai da universidade deve, em primeiro lugar, confiar no conhecimento que adquiriu, em segundo lugar, não perder de vista o compromisso que assumiu ao longo do seu aprendizado, mas também um compromisso ético com a universidade e com a sociedade, e, por fim, não perder de vista também que precisará ter muita coragem e manter acesa a chama da esperança de que dias melhores não virão sem a ação humana. Para que possamos ter, de fato, dias melhores para o país e para as pessoas, é preciso de uma ação humana, e essa ação tem que ser de muita coragem, de muita persistência, de muita vontade de fazer a transformação que o mundo precisa. Então, eu acredito que nós estamos entregando à sociedade profissionais preparados para isso, e acredito que todos devem estar imbuídos dessa vontade. Você ouviu aí o que disse o reitor da UEPB no ato de colação de grau dos novos profissionais formados pela universidade, pelos campos de Campina Grande e Lagoa Seca. E para o aluno que não conseguiu colar grau, o período para solicitação de colação de grau especial é de 11 a 15 de fevereiro. O pedido é online, através do sistema acadêmico do aluno, e a colação de grau especial está marcada para o dia 26 do próximo mês. E olha só que notícia boa! A Universidade Estadual da Paraíba está entre as instituições de ensino superior que apresentaram bom desempenho no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. 12 cursos superiores receberam nota 4 no exame, quando a pontuação máxima é 5. Os dados avaliados foram do ENAD 2017 e foram divulgados agora pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, o INEP. Receberam a média 4 os cursos de Letras Português do campus de Campina Grande, Letras Português do campus de Catolé do Rocha, Física do campus de Campina Grande, Física do campus de Araruna, Ciências Biológicas do campus de João Pessoa, Pedagogia do campus de Campina Grande, História do campus de Campina Grande e História do campus de Guarabira, Licenciatura em Ciência da Computação do campus de Patos, Engenharia Civil do campus de Araruna, Engenharia Sanitária e Ambiental do campus de Campina Grande e Letras Inglês do campus de Guarabira. Além dos 12 cursos que alcançaram conceito 4,
outros 15 cursos também obtiveram conceito satisfatório com nota 3. Foram eles: Matemática do campus de Campina Grande, Matemática do campus de Monteiro, Letras Português do campus de Guarabira, Letras Português do campus de Monteiro, Física do campus de Patos, Química do campus de Campina Grande, Licenciatura em Ciências Biológicas do campus de Campina Grande, Pedagogia do campus de Guarabira, Geografia do campus de Campina Grande, Geografia do campus de Guarabira, Filosofia do campus de Campina Grande, Licenciatura em Educação Física do campus de Campina Grande e Bacharelado em Ciência da Computação do campus de Campina Grande. Também obteve nota 3, Bacharelado em Ciência da Computação do campus de Patos e Licenciatura em Ciência da Computação do campus de Campina Grande. O reitor em exercício da UEPB, professor Flávio Romero Guimarães, frisou que a instituição recebe os dados com sensação de dever cumprido, porque a despeito das dificuldades impostas pela redução do orçamento nos últimos anos, a universidade tem conseguido manter suas atividades de tal forma que os cursos demonstram grande qualidade. Os dados confirmam que a missão de consolidar uma instituição inclusiva, democrática e de qualidade social vem sendo perseguida pela UEPB e temos conseguido alcançar um desempenho satisfatório nos mais variados rankings de avaliação de qualidade do ensino superior. Fecha aspas. Foi o que disse o reitor em exercício Flávio Romero Guimarães. Parabéns aos estudantes, aos professores e à Universidade Estadual da Paraíba pelos bons resultados desse que é um trabalho coletivo que certifica cada vez mais a importância da universidade que contribui diariamente com o crescimento do povo e nosso estado como um todo. Agora nós vamos para um rápido intervalo aqui no CBN Universidade. Na volta, o nosso assunto é acessibilidade. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O CBN Universidade está de volta nesta manhã de sábado, 19 de janeiro, aqui na rádio que toca notícia, 103.5. Agora a gente fala sobre oportunidades para pessoas com deficiência. Conhecemos a história de Adenise Queiroz. Ela é aqui de Campina Grande e muita gente a conhece. Deficiente visual desde que nasceu, ela contou um pouco sobre a importância das oportunidades para os deficientes. Quem conversou com ela foi a repórter Natasha Leone, que é estudante do curso de Educomunicação pela UFCG. Uma pessoa com deficiência, quando tem oportunidades, ela é capaz de estudar, de trabalhar, de relacionar-se, enfim, de ter uma vida social. Em outras palavras, não são os aspectos biológicos que a limitam, mas é muitas vezes um ambiente que é repleto de falta de oportunidades. Minha família não teve grandes oportunidades financeiras. Meu pai era agricultor na minha infância e era ambulante na feira central, vendia refresco de coco. E foi assim que ele nos criou a cada um de nós, sem muitas perspectivas financeiras, mas acreditando no meu potencial. E aí eu dei início à minha vida estudantil no Instituto dos Cegos de Campina Grande, onde eu aprendi a ler com os dedos ou a ver com os dedos, porque é assim que pessoas cegas aprendem, a partir da leitura tato, que se faz com o sistema Braille. Então, no Instituto eu fiz do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, e o Instituto ele tinha, como ainda tem, a finalidade de nos preparar para a vida, de dar o conhecimento de mundo que nos permite a inclusão na escola e na sociedade. E aí, depois do Instituto dos Cegos, ainda num tempo em que não era um tempo de inclusão, eu fui a uma escola estadual aqui do meu bairro, do bairro onde eu resido, e lá tanto eu aprendi a estar na escola, como os professores aprenderam a lidar com a primeira estudante cega que passou por aquela escola. Não se falava em metodologia inclusiva, não se tinha ainda essa prática. Mas eu fiquei 4 anos nessa escola da rede estadual. A seguir, eu fui para a escola normal, que é a escola onde se cursava o magistério em nível médio. E eu posso dizer que lá eu aprendi a ser professora. Aprendi as bases que me ajudaram a ser professora. Também nessa escola, que era uma escola de formação para professores, ainda não se discutia acessibilidade, ainda não se abordava a inclusão social, mas a escola me acolheu e eu tenho certeza que a minha passagem pela escola normal de Campina Grande, ela me ajudou também a escola a pensar como incluir estudantes com deficiência.
E a Universidade Estadual da Paraíba fez parte da vida de Adenise Queiroz. Ela foi aprovada pelo antigo vestibular para o curso de Pedagogia e enfrentou muitas dificuldades no aprendizado por falta de políticas de inclusão. Vamos ouvir. Fui para a UEPB em 1996, onde fiz o curso de licenciatura em Pedagogia. Mais uma vez, com uma falta de acessibilidade muito grande, os textos, particularmente as leituras do ensino superior, àquela época, como ainda hoje, não são materiais acessíveis. Então, eu tinha a meu dispor, não tinha alunos apoiadores, não tinha políticas de acessibilidade e inclusão. Eu tinha a meu dispor um gravador, não um gravador digital, um gravador de fitas, onde voluntariamente pessoas gravavam as leituras que eu precisava fazer na universidade. De forma que foi um processo extremamente desafiador e, ao mesmo tempo, gratificante, onde 5 anos depois da conclusão do meu curso de Pedagogia e de uma especialização também na UEPB, eu obtive a aprovação para atuar como orientadora educacional na rede municipal de ensino, onde trabalhei lá com famílias e crianças numa escola onde não haviam pessoas cegas e pude também dar minha contribuição no processo educacional daquela criança. Alguns anos depois fiz um outro concurso, passei para professora e fui atuar no Instituto dos Cegos, agora na sala de aula com crianças e jovens com deficiência visual, ensinando-lhes também a ler e a ver com os dedos, como eu aprendi. Bacana, né? Ela aprendeu e depois transmitiu e ainda transmite para os outros os ensinamentos. E ela não ficou apenas com a graduação e especialização, não. Mesmo com a deficiência, a Denise usou a cegueira como instrumento de pesquisa e fez mestrado e doutorado. O mestrado abriu novas perspectivas para mim. Eu tive a oportunidade de pesquisar no meu mestrado a primeira mulher cega que se tornou professora no Brasil, que foi a professora Dorina Noil, em memória. Ela é a responsável pela fundação que ainda hoje imprime o maior número de livros em braille no Brasil. E essa mulher me ensinou que a cegueira não dá privilégios a ninguém e que era preciso ajudar a sociedade a reconhecer que pessoas cegas são pessoas cidadãs e que são capazes de contribuir com o desenvolvimento da sociedade. E foi nessa perspectiva que eu também fiz doutorado. E no doutorado eu pesquisei história de vida, trajetórias de mulheres com deficiência que são professoras na UFPB. E aí eu entrevisto uma mulher com deficiência física, uma professora surda e uma professora cega. E esse trabalho me revela que, apesar das muitas barreiras que também a universidade, assim como a sociedade como um todo, essas tantas barreiras que muitas vezes impedem a inclusão de pessoas com deficiência, há muitas mulheres que encontram oportunidades, que constroem oportunidades de resistência e de superação diante de tais barreiras. Esse foi o nosso trabalho de doutorado. Junto com a conclusão do doutorado, veio o concurso público, onde eu concorri numa vaga para professora de educação especial da Universidade Federal da Paraíba e obtive a aprovação. E hoje atuo na Universidade Federal da Paraíba como professora de educação especial. Para mim, essa é uma ação profissional, mas essa é, sobretudo, uma ação de ativismo, de militância, porque o meu papel lá é de contribuir para que os professores que são formados na UFPB saibam e utilizem esse conhecimento para lidar com as crianças e jovens com deficiência visual que têm chegado com uma frequência muito maior à escola regular. Que história de garra, não é mesmo? Obrigada, Denise Queiroz, por compartilhar conosco aqui no CBN Universidade um pouco da sua história. E agradecemos também a estudante Natasha Leone, do curso de Educomunicação da UFCG, que foi quem fez essa entrevista. Só lembrando que o nosso programa é voltado para o aprendizado dos alunos de jornalismo pela UEPB e de Educomunicação da UFCG. E sempre trazemos matérias e a participação de estudantes. Por aqui também tem a palavra de profissionais da comunicação. E agora é hora do comentário de Givaldo Cavalcante, que hoje fala sobre comunicação e inclusão. Vamos ouvir. Comunicação e sociedade. Obrigado, Carol. Bom dia para você e todos que acompanham o CBN Universidade deste sábado. Garantir que a sociedade esteja incluída socialmente de forma democrática não é uma tarefa fácil, principalmente dentro do contexto atual de sistema estabelecido, onde a lógica é regida pelo lucro, a cidadania está em segundo plano ou é inexistente e ainda os atores responsáveis são muitas vezes omissos. Seguindo a lógica de que como a comunicação é vital para o desenvolvimento cognitivo, social e mental do ser humano,
ano, nós compreendemos o tamanho do desafio que uma pessoa que tem alterações em suas funções físicas ou mental tem pela frente. E como mudar esse cenário? Bom, uma das alternativas é o investimento em tecnologia assistiva. Você já ouviu falar sobre ela? A tecnologia assistiva, ou simplesmente TA, é uma área do conhecimento que se propõe a promover ou ampliar habilidades em que pessoas que têm privações funcionais em decorrência de deficiência. Ela utiliza recursos que favorecem a comunicação, adequação postural e mobilidade, o acesso independente ao computador, escrita alternativa, acesso diferenciado ao texto e ainda recursos para cegos e surdos e pessoas com outros tipos de deficiência. Só que disponibilizar recursos para 24% da população brasileira, que segundo o IBGE possuem algum tipo de deficiência, não é tarefa simples. O fato é que histórias de pessoas como a da Denise não são tão comuns, infelizmente. E como podemos mudar essa realidade? O primeiro passo é atribuir prioridade política e financeira à educação inclusiva, incentivar o desenvolvimento de projetos que estimulem a escolarização inclusiva e reforçar o apoio a entidades que fazem trabalho pedagógico para essas pessoas. Para dar mais força a esse primeiro passo, já pensou se incentivarmos algumas mudanças no convívio social, respeitando pessoas diferentes com alguma peculiaridade ou deficiência física? Assim, poderemos pensar em uma educação melhor e pessoas prontas para conviver com as diferenças. Gostou da nossa conversa? Mande seu recado através do Twitter ou Instagram pelo @GivaldoRepórter ou use o número do WhatsApp do CBN Universidade pelo 98821 6066. Bom dia e até a próxima! Obrigada, Givaldo. Vamos para uma pausa rapidinha, que na volta eu recebo o professor Misael Moraes, justamente para falar sobre o registro para a produção de 2 equipamentos eletromédicos que serão confeccionados pelo núcleo da UEPB. Voltamos já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Olá, estamos de volta com o CBN Universidade. Para você que sintonizou o rádio agora, um ótimo dia. E fica ligadinho com a gente, sintonizado na 103.5, que por aqui tem muita informação para você, ouvinte da rádio CBN Campina Grande. E olha que notícia bacana. Agora, para 2019, foram selecionados 286 projetos e mais 23 programas de extensão através do edital Probex, cota 2018-2019. Esse é o programa de bolsas de extensão da própria UEPB e a listagem completa foi divulgada e pode ser conferida no site da instituição, o uepb.edu.br. E agora eu recebo o professor Dr. Misael Moraes, ele que é coordenador geral do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTES da UEPB. Ele que veio aqui no CBN Universidade para falar sobre a boa nova de que o NUTES conseguiu o registro para a produção de 2 equipamentos eletromédicos. Professor, bem-vindo ao CBN Universidade. Bom dia, Carol, bom dia a todos os ouvintes da CBN Universidade. Professor, começa falando para a gente qual a importância dessa regulamentação e como ela se dá. Esse registro de equipamento é um registro, nada mais é do que um ato de reconhecimento de que um produto está sendo fabricado, foi projetado seguindo toda a regulamentação que os órgãos governamentais, através de legislações, determinam. Significa isso. A importância disso, né, e de fato esse dispositivo pode, sem nenhum compromisso de risco, ser usado para a saúde. E é bom destacar também que nós somos a única universidade, o único laboratório dentro de uma universidade pública que conseguimos ter essa certificação da Anvisa. Esse registro faz parte de uma etapa da parceria para o desenvolvimento produtivo. O que é essa parceria? A PDP, a Parceria para o Desenvolvimento Produtivo, foi um programa do governo federal para permitir que tecnologias como medicamentos, dispositivos médicos, fossem mais acessíveis ao cidadão. Principalmente aquelas tecnologias que são prioritárias dentro do sistema SUS. Por exemplo, vacina. Vacina é de extrema estratégia dentro do sistema SUS, né? E também equipamentos médicos, né? Então, a PDP permite que, dando velocidade, permitindo que essas tecnologias cheguem mais rápido ao cidadão. Por exemplo, se a gente, na universidade, no Instituto de Pesquisa, a gente desenvolve um produto e a gente tem capacidade de produzir, como agora nós temos capacidade,
comprovada pela Anvisa de produzir aqui, mas faltam outros braços. Por exemplo, nós não temos o braço da manutenção da rede de serviço, e o setor privado tem essas redes de serviço muito bem instaladas pelo país. Então, a PDP permite que a gente faça uma parceria com esse setor privado, para que o setor privado faça parte desse serviço e o cidadão, então, tenha isso mais rapidamente disponível para ele. O registro foi para 2 equipamentos eletromédicos, não é isso? Quais são eles e em que casos são usados? Esses foram 2 dispositivos. Um é um cardioversor e é nada mais do que um desfibrilador cardíaco, aquele equipamento, e o paciente tendo um problema cardíaco, ele recebe um choque, né? Um equipamento foi esse, é um equipamento que foi projetado com todas as tecnologias disponíveis, a gente possa imaginar, como por exemplo, ele tem conectividade com outros dispositivos, usando os conhecimentos de internet das coisas, já foi projetado pensando nisso, né? E o segundo equipamento é um monitor multiparamétrico, eles monitores normalmente nos leitos de UTI, monitorando sinais vitais do paciente. O primeiro equipamento, que é o desfibrilador, é um equipamento que ele é capaz, além, né, de servir um desfibrilador, ele monitora os sinais do paciente, né? Monitora os pacientes. O monitor multiparamétrico monitora até 8 sinais vitais do paciente e armazena essas informações durante até 96 horas. A partir de agora, quais são os próximos passos do NUTES para a efetivação dessa produção? A gente passou recentemente por uma inspeção dos reguladores, né, da Anvisa, né, para regulamentar se a nossa linha de produção atendia às exigências da legislação. Isso demorou cerca de 2 anos para a gente preparar essa equipe, preparar o ambiente, preparar essa documentação. Com essa documentação pronta, com esse ambiente pronto e as pessoas treinadas, então veio uma comissão da Anvisa, ficaram aqui dentro do laboratório durante uma semana inteira, verificando a documentação, verificando o espaço, verificando a capacidade das pessoas. Para você ter uma ideia, nós tivemos, e nesses 2 anos nos preparando, nós tivemos que elaborar 142 documentos diferentes sobre a linha de produção. Porque tudo tem que estar muito bem documentado, desde a confecção de uma placa de eletrônica para o dispositivo, até a própria embalagem, isso tem que estar bem documentado para que a Anvisa possa vir e fazer a inspeção e então nos dar essa certificação, confirmando que nós estamos cumprindo toda a legislação exigida para a produção de um dispositivo usado para a saúde. Qual a previsão da entrega dos novos equipamentos? Na verdade, esses equipamentos já foram fabricados. Nós já entregamos de 8 estados no país. Nós entregamos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, no Pará, Piauí, Alagoas, Bahia. Dia 1º agora, entregamos em São Paulo, em Sorocaba. Então, vários esses equipamentos são entregues nesses estados e são destinados diretamente para o sistema SUS, normalmente para o SAMU. O que essa fábrica representa para a cidade de Campina Grande, para a produção acadêmica e profissional? Ela representa, assim, uma demonstração não somente da capacidade, e nós de fato temos, mas, por exemplo, para treinamento do aluno, da capacitação que o aluno vai ter. O aluno vai passar pelo ambiente real, um ambiente que ele vai encontrar lá fora. Quer dizer, a preocupação da gente não é somente em fabricar, a preocupação da gente é transferir esse conhecimento também para o nosso alunado. E para a Universidade Estadual da Paraíba, o que representa o NUTES? A Universidade Estadual, o principal produto da universidade é a formação de mão de obra, e uma formação de mão de obra mais bem qualificada. Quer dizer, o produto da UEPB é um produto mais bem qualificado nessa área agora, com esse advento e surgiu nesse projeto. Que outros projetos do NUTES o senhor pode destacar para a gente? O NUTES, ele é um núcleo de tecnologia estratégia, né, em saúde, onde nós temos vários projetos sendo desenvolvidos, né? Por exemplo, nós temos um projeto que foi junto com outros institutos europeus, que é o monitoramento de crianças obesas. Nós estamos desenvolvendo ferramentas tecnológicas para acompanhar as crianças obesas na Europa. Parte desse projeto está sendo feito aqui em Campina Grande, né? Nesse projeto. E temos outros projetos que estão sendo desenvolvidos junto, por exemplo, com o Hospital Português em Recife, direto com ele,
alguns projetos com o Hospital Trauma, nós estamos fazendo direto com o Hospital Trauma. Na realidade, essa relação com o Hospital Trauma, através do Dr. Geraldo, já é de algum tempo já. Nós temos feito um serviço junto com eles nessa área de tecnologia focada para a saúde. Obrigada, professor Misael Moraes, e desde já o convido para participar outro dia aqui conosco do CBN Universidade e trazer mais informações sobre o que é desenvolvido pelo NUTS. Agradeço e dizer o seguinte, nós já estamos no NUTS há 10 anos. Esse ano fizemos 10 anos e estamos trabalhando no NUTS. Nós temos uma equipe hoje entre professor, estudante, pesquisador de fora, cerca de 80 pessoas trabalhando com a gente. Muito obrigada pela participação. Até a próxima. Agora é hora do comentário de Luciano Nascimento. Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes da CBN Campina Grande, da nossa CBN 103,5 FM. E o tema é direito à aposentadoria. Como fica a questão da aposentadoria no Brasil a partir de agora, já que o novo governo tem em mente e está em desenvolvimento, ou estão em desenvolvimento, os trabalhos, as iniciativas para que proximamente seja apresentada ao Congresso Nacional uma reforma da Previdência Social. E o presidente, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, já se manifestou no sentido de construir uma conexão entre as várias propostas apresentadas anteriormente. Segundo o presidente, ele irá aproveitar parte da proposta que já está no Congresso, que já inclusive passou pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, apresentada pelo governo Temer. Ele irá ali aproveitar, se apropriar, digamos assim, de uma série de dispositivos já aprovados na comissão. Irá também ter a atenção para outras propostas que não sejam exclusivamente da equipe do governo, ou seja, do pessoal de Paulo Guedes na economia e de outros setores do governo. Enfim, ele irá estar aberto a uma série de olhares para a questão da reforma da Previdência Social. Uma das discussões, ou a discussão principal, tem sido o quantificativo de anos entre homens e mulheres para a aposentadoria. E parece-me que a ideia é de que fique 57 anos para mulheres e 63 anos para os homens. Que isso tenha um processo, digamos assim, de inclusão paulatino, ou um processo de inclusão paulatina. A reforma do governo Temer estabelecia um processo de inclusão para os próximos 20 anos. A nova equipe do governo entende que 20 anos não surtirá o efeito desejado e que isso poderia ser baixado para 10 anos, para que possamos ter aí os efeitos do ponto de vista financeiro para auxiliar a diminuição do déficit da Previdência Social. Mas esse quanto de 57 e 63, a própria equipe também já chegou à conclusão de que deve haver um estudo das particularidades. Uma questão é um trabalhador urbano se aposentar com 63 anos em uma localidade em que ele tem uma expectativa de 76, 79 anos de idade. Outra coisa é se aposentar com esta idade, com 63 anos, numa localidade, numa geografia na qual ele tem uma expectativa de 66, de 69 anos de idade. Portanto, os critérios terão que ser individualizados conforme a profissão exercida e a geografia do país. Você tem condições mais favoráveis nos grandes centros urbanos e condições menos favoráveis no interior do país. Então, isso tem que ser estudado. Agora, penso particularmente que há duas questões que a reforma da Previdência Social tem que colocar para a população brasileira inequivocamente. A primeira delas é, nessa reforma para uma sobrevivência ou uma sobrevida da Previdência Social no Brasil, entrarão as Forças Armadas e o Poder Judiciário, ou seja, o presidente da República tem falado rotineiramente, repetitivamente, em eliminação de privilégios. Nessa eliminação de privilégios, entrarão o Poder Judiciário, que nós sabemos que goza de uma série de privilégios que a maior parte da categoria de trabalhadores, e principalmente os trabalhadores privados, não gozam. As Forças Armadas sofrerão o olhar de análise por parte da equipe do governo sobre a questão das pensões dos militares, das filhas dos militares, das esposas dos militares. Essas complexidades estarão sob o olhar da equipe econômica do novo governo. O funcionalismo público federal, este sim, está no alvo e está sob as observações inequivocamente. Mas esses outros dois espaços, as Forças Armadas e o Poder Judiciário, nós precisamos aguardar para saber se a equipe do governo irá realmente se debruçar sobre essas questões. E a segunda é sobre o relatório final da CPI da Previdência Social e da Seguridade Social no Brasil, que informa que a Previdência tem a receber de entes coletivos, de pessoas jurídicas privadas no Brasil, um valor em torno de 450 bilhões
bilhões de reais. Então nós temos grupos, conglomerados econômicos privados no Brasil que devem à Previdência Social, em termos de recolhimento de contribuições e outros elementos previdenciários, um valor em torno de 450 bilhões de reais. O governo irá fazer essa cobrança a esses entes coletivos privados ou irá fechar os olhos? Aqui está um drama para a Previdência Social. Não quer dizer que esses 450 bilhões do setor privado resolveria o problema da Previdência Social, não é isso. Mas ajudaria enormemente à diminuição do déficit da Previdência Social, inequivocamente. E precisamos aguardar para termos uma ideia sobre como a equipe econômica do governo irá se comportar em relação a essas complexidades. Voltaremos em breve com mais uma coluna Direito e Cidadania. E você fica sintonizado com a gente, que o CBN Universidade volta rapidinho, não sai daí. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Olá, estamos de volta com o último bloco do CBN Universidade de hoje. Nesta manhã de sábado, aqui em Campina Grande, a Rainha da Borborema. Vamos de mais informação para você ouvinte da rádio que toca notícia. E a informação é boa para amantes do esporte. É que foi assinado o contrato para a construção de uma pista de atletismo no Departamento de Educação Física da Universidade Estadual da Paraíba. O contrato é resultado de um convênio firmado entre a UEPB e o Ministério dos Esportes. A pista vai ser construída dentro do Campus 1, em Campina Grande, e a obra está orçada em mais de R$4.600.000. De acordo com o projeto, a pista de atletismo vai atender às dimensões e características regulamentadas pela Confederação Brasileira da Modalidade, tendo piso sintético com 8 raias, 100 metros de extensão, ainda 2 pistas para a prática de salto com vara, uma pista dupla para salto triplo e extensão, 2 bases para lançamento de piso e martelo e ainda 2 pistas para lançamento de dardo e 2 para salto em altura. A previsão é que o serviço seja concluído até o mês de junho deste ano. E com essa pista, a UEPB e, por que não dizer, Campina Grande, se encaixam no patamar ideal para a prática do atletismo, com uma pista com condições para competições regionais, nacionais e até internacionais. E a nossa produção conversou com o professor Eugênio Moura, ele que é responsável pela Coordenadoria de Esportes e Lazer da Universidade Estadual da Paraíba. Vamos ouvir o que ele disse sobre essa nova pista de atletismo da UEPB. O atletismo conta a história do esporte do homem no planeta, certo? É chamado do esporte base, porque essa prática ela corresponde a movimentos naturais do ser humano, como correr, saltar, lançar. E, de certa forma, esse equipamento chega, eu não digo na instituição, mas chega na Paraíba como um equipamento de grande importância, tanto a gente pode separar isso para dentro da instituição, como na licenciatura e bacharelado, como para o desporto em geral, né? Falando de Campina Grande, falando da Paraíba e falando também em termos de Brasil, de competições que a gente pode receber aqui. Olha, nós já temos a nossa pista. Essa pista, o tamanho dela, ela já é oficial, ela já tem 400 metros, ela tem alguns equipamentos também. Então, ela supriu uma necessidade grande aqui para os nossos estudantes. É claro que não se compara a uma pista, né, com instalações de primeiro mundo, instalações que vêm a suprir necessidade de Brasil, vamos dizer assim. Então, o Departamento da Educação Física, antigamente com o curso de licenciatura e agora com bacharelado, ela já vinha trabalhando e dando suporte também aos colégios, às competições estudantis, né, estaduais, mas agora com essa pista, ela vem consolidar uma estrutura que vem só solidificar o trabalho que os professores têm em sala de aula com os alunos na prática. Isso também pode vivenciar também justamente a questão desse aluno trabalhando em prol das escolas, certo? E também das escolas vislumbrando esse equipamento dentro desse contexto. Esse padrão internacional de atletismo, que é a IAAFA, quando for montado esse equipamento, ele vem com esses padrões. Então isso é muito bom para a universidade, é muito bom para o Departamento da Educação Física em si. Então ele vem com essa certificação, onde a gente vai poder mostrar, apresentar, né, aos competidores um equipamento de qualidade, né, que tem a certificação da IAAFA. Nesse caso, nós vamos poder receber competições em alto nível. E daí a gente vai poder trazer atletas de alto nível, trazendo mais estudos também para a nossa instituição. Vamos vislumbrar aí
competições, né, brasileiros, quem sabe aí internacional, sul-americano. Então, esse equipamento, a partir do momento que estiver instalado, e a gente pensa assim, a pista de atletismo. Não é só a pista de atletismo, são todos os equipamentos, como a parte de lançamento, a parte de salto com vara, a parte de gaiola, de lançamento de martelo. Então, são todos os equipamentos que precisa para o atletismo. Então, imagine isso, as escolas aqui de Campina Grande, os meninos que já trabalham, essas crianças que já trabalham dentro das escolas, vão ter um equipamento de qualidade, né, e certificado pela IAAFA para poder trabalhar, e aí, quem sabe, a gente também tirar daqui alguns atletas, quem sabe, no futuro. Com essa pista que nós já temos, a gente já é muito procurado no Departamento de Educação Física para se fazer vários eventos. A gente tem vários eventos procurados até pelo Estado para se fazer os jogos escolares. A gente tem também procurado, principalmente pela Polícia Militar, pelo Exército, pelas cidades circunvizinhas. Então, com equipamento novo, com equipamento completo, eu tenho certeza que a universidade ela vai, na questão do atletismo, na questão do esporte, a gente dá um salto muito grande. Eu digo assim que é um salto de medalha de ouro. E a gente sai do esporte para falar de saúde. É que mesmo em período de férias escolares para as crianças, os pais precisam ficar atentos com a alimentação dos pequenos. Vamos de Saúde A? Saúde A, com Lucielen Lima. Olá, tudo bem? Crianças de férias, cheias de energia para gastar, e os pais ficam sem saber como dar conta de tanta energia por tantos dias. Não é fácil não, mas você pode aproveitar para fazer algumas coisas que a correria dos dias normais não permitem. Uma delas é dar uma atenção maior aos hábitos alimentares dos seus pequenos. Eu sei que é difícil fazer as crianças comerem alimentos mais saudáveis, mas vale investir nisso, pois comendo bem, a criança adoece menos e terá mais facilidade de aprender, raciocinar e desenvolver as atividades que precisa. O que fazer então para melhorar os hábitos alimentares nas férias? Uma boa dica é levar a meninada para a cozinha. É algo que sempre dá muito certo. Eu não tenho filhos, mas costumo fazer isso com meus sobrinhos e eles amam. Mas aí você pensa, qual receita vou fazer com eles? É só procurar na internet receitas saudáveis, como um bolo de banana com aveia, adoçado com mel, por exemplo. Que tal? E aí você pesquisa um pouco sobre as propriedades nutricionais e vai ensinando a eles. Por exemplo, pode explicar por que trocar o trigo pela aveia. Ela dá energia, contribui com a perda de peso e na formação de músculos. É boa para a saúde do coração, da pele e para a imunidade, além de conter fibras que ajudam no processo digestivo. E por que trocar o açúcar pelo mel? Ele traz benefícios para a saúde do intestino e atua fortalecendo as defesas do organismo. Já a banana é rica em potássio, que evita dores musculares e também fortalece os ossos, combate a anemia e a depressão. Além das receitas, você também pode, junto com as crianças, usar verduras cortadas para fazer olhos, nariz e boca, para enfeitar os pratos do almoço ou do jantar, montando carinhas divertidas. Funciona também com as frutas no café da manhã, sempre pesquisando um pouco e explicando a importância de comer cada alimento utilizado na atividade. Brincando, a criança vai mudando a sua relação com a comida e não aprendendo apenas que tem que comer isso ou aquilo, mas por que comer? Qual a importância? Nessas brincadeiras é sempre bom fazer intervalos para tomar água, para que a ingestão de líquidos também se torne um hábito. Por fim, é importantíssimo lembrar que os filhos não vão comer alimentos saudáveis se os pais não comerem. Ou seja, aquela frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não funciona quando o assunto é a educação dos filhos. Então se jogue na cozinha com os pequenos, que certamente renderá bons resultados para a família inteira. É isso, até a próxima, um abraço. Obrigada, Lucielen. E ainda falando em saúde,